aqui, meu Deus, nesta noite, Pai, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Pai. Todos quanto aqui chegaram, ó Pai, nesta casa de oração, ó Pai, saindo dos seus lares, ó Pai, nesta noite de chuva, ó Pai querido, e veio tantos resfriados, ó Pai querido, mas eles vieram aqui, Pai, para te adorar esta noite e buscar uma bênção para o lar e para a família, Pai. Então esta noite eu oro e digo: Senhor, fica com teu filho, Pai, fala com ele poderosamente esta noite, usando o vaso, Pai querido, que veio esta noite aqui para ministrar a tua palavra, Pai. Usa poderosamente como nunca usaste, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Presbítero do céu. Glória a Deus, aleluia, amém. Oh, glória. Eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, aproveitar que os irmãos estão em pé. Peço para os irmãos abrir a vossa Bíblia, o Evangelho segundo escreveu João, glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, o versículo 15. Quantos irmãos acham nesta noite? Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar nesta casa de oração para adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Também da pessoa do pastor Roberto, que Deus possa abençoar poderosamente. Obrigado pelo carinho, sempre pela recepção. E Deus possa abençoar poderosamente também hoje, dia do pastor, né? Que Deus possa te dar graça cada vez mais para conduzir esse rebanho ao Senhor Jesus Cristo, aos obreiros também. Louvo a Deus pela vida de todos os obreiros, ali do nosso irmão também Laureano, que sempre é um canal de bênção para nós estarmos aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Também pela vida da minha esposa, a irmã Raquel, a irmã Sara, minha filha, que o nome do Senhor possa ser glorificado. E eu estou alegre com Deus, porque cada vez que eu recebo um convite para estar aqui, o meu coração se alegra de estar aqui com os irmãos para adorar e glorificar e exaltar e bendizer o nome dele, que é santo e poderoso. E nessa noite, irmão, não ligue para a chuva lá fora, não ligue para o frio, porque você está aquecido pelo Espírito Santo aqui dentro. E não perca a oportunidade de estar adorando, glorificando, exaltando e bendizendo ao Senhor. Glórias a Deus. A minha tradução que eu tenho em mão aqui diz assim: glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e Jesus continuou: se você me ama, obedeça os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Glória a Deus. Pode se assentar adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Até mesmo quando eu estava vindo para cá essa semana, eu estava com 3 mensagens no meu coração, e ali perguntando a Deus. E quando eu me acordei, comentei com a minha esposa que vinha esse versículo, João 14, falando, aonde nós vemos que o Senhor é um capítulo onde Deus vai confortar os seus discípulos. E quando eu cheguei aqui, o irmão citou João 14 também, e eu falei: Senhor, obrigado pelo que o Senhor confirmou no meu coração. Até mesmo eu vendo que é um culto de família, no meu coração a vontade hoje é pregar sobre Abigail, mas o Espírito Santo falou no meu coração: não, prega sobre o Espírito Santo dentro desta casa, desta noite, porque o meu nome vai ser glorificado. Louvado a Deus por estar aqui adorando ao Senhor. E quando eu estou aqui ministrando, meu corpo já está arrepiando,
porque eu tenho certeza que o Espírito Santo se faz presente dentro desta casa. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado. Louvado seja o Senhor. E quando a gente entra nesse contexto de João 14, nós vamos ver ali que no versículo 14, capítulo 14, versículo 1, Deus fala: não fiquem aflitos, não turbe o vosso coração, porque é chegada a hora. Nós vemos a preocupação do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sabia que estava chegando a hora de Ele entregar a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você e pela humanidade. O mesmo Ele sabendo que Ele ia passar por a morte de cruz, Ele chega aos seus discípulos e deixa um versículo, um capítulo inteiro de conforto aos seus discípulos, onde Ele fala: não turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, porque eu vou preparar um lugar. Mas também nesse versículo, quando o Senhor Jesus fala, Ele fala que vai preparar um lugar e deixa uma promessa: eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei para buscar-vos. Eu voltarei para buscar a minha igreja, porque aonde eu vou estar, aquele que crê em mim, aquele que crê na minha palavra, também vai estar. E nesta noite a palavra para mim e para você, irmão: se você crê na palavra do Senhor, se você crê em Jesus Cristo nessa noite, o Senhor fez uma promessa para a igreja: eu vou preparar um lugar, mas vai ter um dia que eu vou vir buscar uma igreja santa, separada para mim. Você é essa igreja nesta noite? Você é essa igreja nesta noite que está esperando a volta de Jesus Cristo? Nós ouvimos aqui o irmão falando que não sabemos a hora, não sabemos o momento que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Vai ser um piscar de olhos. Então só vai subir com Jesus Cristo aquele que está preparado. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, antes de Ele começar a confortar, nós vemos que no final do capítulo 13, Ele deixa um novo mandamento. Quando nós vemos aqui que Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada por meio dele, revelada também a natureza gloriosa de Deus. Se por meio da natureza gloriosa Deus for revelado, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, vão ficar com vocês por muito tempo. Não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora aqui, já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou agora. Nós vemos ali que o Senhor, Ele continua falando: e este é o novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei, ame também uns aos outros. Se tiver amor um pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então Ele deixou um novo mandamento e falou: se vocês amarem uns aos outros, eles saberão que vocês são os meus discípulos. Então nós só vamos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo se tiver os mandamentos de Deus dentro do nosso coração, se tiver a palavra no nosso coração. Não adianta dizer que eu sou discípulo, não adianta dizer que eu sou servo do Senhor se eu não pratico a sua verdade. E que verdade é essa? É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o Senhor nesta noite veio acrescentar fé em mim, veio acrescentar fé na tua igreja, e veio fazer nós recordar que nós temos que seguir
seguir os seus mandamentos. Porque só sou discípulo do Senhor se eu amo a obra dele. Só sou discípulo do Senhor se eu amo meu irmão que está do meu lado. Então não adianta. Se eu quebrar esses princípios, se eu quebrar esses paradigmas, eu não vou conseguir ser um seguidor de Cristo. Ele falou: só vão poder eles ouvir que vocês são os meus discípulos. Não precisa a gente sair correndo, pôr no Facebook, no Instagram, falar para A, falar para B, porque eles vão ver a tua atitude. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós se convertemos, nós fazemos uma conversão no mundo. Então tudo que nós fazíamos antigamente, nós não vamos fazer mais. Tudo que nós era da nossa vontade, não vai ser mais a nossa vontade. Sim, a vontade permissiva de Deus. Sim, a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, Ele é poderoso. E eu, quando vejo esse versículo, esses capítulos, eu fico admirado do Senhor. Porque Jesus conhece todas as coisas. Porque Pedro falou a Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. Senhor, eu vou, Senhor, até a morte. Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor estiver. Ele falou: Pedro, para onde eu vou agora, você não pode ir. Mas antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás a mim. Imagine Pedro vendo Jesus acordando. Pedro vendo Jesus se deitando, comendo, se alimentando. Negou Jesus 3 vezes. Imagine nós, que estamos nesse século 21. Será que estamos em estado de acontecer isso? Pedro era discípulo. Pedro andava com Jesus. Nós andamos com Jesus. Nós estamos na casa do Senhor. Mas será se nesta noite, será se nesta noite eu estou preparado para viver o sobrenatural de Deus? Será neste século 21 eu estou preparado para viver o sobrenatural de Deus? Muitos de nós estamos pedindo o avivamento. Muitos de nós estamos pedindo de novo: derrama, Senhor, o teu Espírito e aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Mas estamos esquecendo se estamos preparados para viver esse avivamento. Nós vamos conseguir viver esse avivamento de novo quando Deus começar a tirar tudo aquilo de nós ainda que não presta. Tirar os carrapichos, tirar aquilo que precisamos ser voltado, para nós estar preparados para viver o sobrenatural de Deus. Porque só vive o sobrenatural de Deus quem está vivo na sua presença. Só vive o aviva de Deus aquele que está vivo na sua obra. E nesses últimos dias o Senhor vai começar a soprar o teu Espírito sobre a terra. Vai começar a soprar o Espírito sobre a terra e levantar aqueles que estão mortos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados. E fala: meu filho, se levanta, porque ainda a obra é a missão, a promessa. Porque a promessa do Senhor só vai se cumprir na nossa vida se nós estivermos de pé diante da presença de Deus. Eu tenho por certo que Jesus, Ele sabia de tudo, porque Ele era conhecedor de todas as coisas. Mas Pedro, como ser humano, como homem, até mesmo ele falou: não, Senhor, eu vou até a morte do Senhor. Eu estou no Senhor. Mas chegou um dia da provação de
dia que Pedro foi provado, Jesus foi entregue aos homens, aos guardas. E Pedro foi e falou: você é um deles. Ele falou: não. A primeira aprovação, ele falou: não, eu não sou. Você anda como eles, você se veste como eles. Ele falou: não. Eu fico imaginando quando Pedro escutou o canto do carro. Eu fico imaginando quando Pedro escutou o galo cantando. Ele falou: esse Deus é tão poderoso, porque ele sabia que eu ia negar ele. E ainda falou que antes que o galo cantasse, eu negaria 3 vezes. E no mesmo momento, a angústia, a aflição chegou em Pedro. Mas esse versículo 14 fala: não turbe o vosso coração, não fique aflitos, porque na casa do meu pai há muitas moradas, na casa do meu pai há muitos quartos, na casa do meu pai há muito, e tem lugar para todos, tem lugar para todos na casa do meu pai. Deus poderoso. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Olha a promessa de Jesus. Olha a promessa de Jesus aqui se cumprindo. Eu vou preparar um lugar e voltarei. Deus poderoso. E os levarei comigo. Você não entendeu? O Senhor fez uma promessa, Ele foi. Ele foi preparar um lugar, Ele falou: e voltarei. E aquele que está passando por aflições, aqueles que estão passando por perseguições, olha o Evangelho de Cristo, aqueles que estão passando por dificuldade por Cristo, o Senhor fala: meu filho, eu fui, mas eu vou voltar e levarei vocês para onde eu estiver. Então o nosso lugar não é aqui na terra, o nosso lugar é com Cristo. E a promessa do Senhor para uma igreja verdadeira, essa promessa é para mim e para você. Essa promessa é para a igreja, essa promessa é para mim e para você. Então, irmão, não saia do foco, não perca o objetivo. O teu objetivo é estar no Senhor. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou? Jesus fala: vocês conhecem o caminho? E se levanta um outro discípulo, Tomé: Senhor, qual é o caminho? Tomé foi corajoso, porque ele estava com uma incerteza, com dúvida no seu coração, não sabia. E ele foi corajoso de perguntar para Jesus. Mas Jesus fala outra revelação aqui: Tomé, eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. O caminho somente de Jesus. Existe 2. Um caminho que nos leva para o céu e outro caminho que nos leva para o inferno. Mas eu não estou servindo a Cristo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou servindo a Cristo porque eu amo Jesus. Eu estou servindo a Cristo porque eu amo, porque só Ele podia ter me tirado da onde eu estava. Só Ele podia ter feito o que Ele fez por mim. Nenhum homem, nenhuma mulher fez o que o Senhor fez pela igreja. Deu o seu Filho unigênito naquela cruz do Calvário por mim, pela humanidade.
Para muitos aqui, algumas mães corajosas, nós podemos dizer que ela pode dar a vida pelo filho, sim. Mas eu quero perguntar, se uma mãe que dá a vida pelo filho, ia dar vida neste momento por um drogado, por um assassino, por um homicida, por um que está lá no prostíbulo, Jesus não se importou com isso. Ele deu a vida para nós que estamos aqui sentados, adorando, glorificando. Mas Ele deu a vida também para aquele que está na rua neste momento, se prostituindo, se trocando. Porque quando a vida é esperança, Ele deu por todos nós. É Deus, Deus. Ele falou: Tomé, eu sou o caminho, a verdade. E agora vocês me conhecem e conhecerão também o Pai. Desde agora, vocês conhecem o que têm visto. Filipe diz ao Senhor Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. E assim não precisaremos de mais nada. E Jesus fala: Filipe, há tanto tempo estou com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Você está conseguindo enxergar o Pai na tua vida? Você está conseguindo enxergar Jesus na tua vida? Você está conseguindo enxergar o Senhor na tua vida? Porque a palavra diz que aquele que vê Jesus vê o Pai. Aquele que vê o Pai vê o Filho. Ele estava explicando aqui aos discípulos dele: não turbe o vosso coração. E esse capítulo serve para nós nesses dias, porque somos discípulos do Senhor. A mesma instrução que Jesus deu lá atrás aos discípulos, Ele está dando para nós aqui nesta noite. Porque muitos já não acreditam mais em Jesus. Muitos não creem mais em Jesus. Muitos não creem mais no arrebatamento. Muitos não creem que a igreja vai ser arrancada da face da terra. Muitos desacreditaram do Senhor Jesus Cristo. Muitos se afastaram da fé para onde estavam aqui dentro. Mas falaram: não, Jesus não veio. Já faz 2000 anos, 2020, Jesus não veio. Jesus não vai vir mais. Mas eu vivo pela promessa da palavra. Eu vivo pela promessa da palavra. Porque Ele falou: eu vou preparar um lugar e voltarei e buscarei a minha igreja. Eu vivo pela promessa. E só aquele que acredita na promessa nesta noite adora o Senhor em espírito e verdade. Só aquele que acredita na promessa que o Senhor adore Ele em espírito e verdade. Você não está proibido de adorar. Você não está proibido de glorificar. Foi lido aqui que muitos vão procurar naquele grande dia uma igreja que nem essa para ouvir a palavra e não vai ter mais palavra, porque a igreja já foi arrancada aqui da terra. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Naquele grande dia você fala: valeu a pena. A terra vai ter fome, vai ter sede, mas sede da palavra. Fome da palavra. Vão dizer: meu Deus, como eu queria que o pastor Roberto estivesse aqui para me ouvir ele pregando. Como eu gostaria de ver os obreiros aqui para me ouvir eles louvando, glorificando. Aleluia. Mas o Senhor já nos arrancou dessa terra, porque a promessa do Senhor
assim: creia nos que lhe digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se você não crê por causa das minhas palavras, crê pelo menos por causa das coisas que eu faço. Meu Deus, Deus é poderoso. Se você não crê nas minhas palavras, mas crê no que eu faço. Sabe o que o Senhor faz? Sabe o que o Senhor fez para mim? O Senhor me tirou do charco de lodo. O Senhor me tirou do monturo, me tirou do mundo, me tirou da prostituição, me tirou da onde eu não ia, que eu não prestava. O Senhor me limpou, me purificou, me selou no teu espírito. Aleluia. Me deu um banho no seu sangue. E olha você aí nesta noite. Olha você aí nessa noite adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Porque aquele que tem o Espírito Santo no coração, aquele que tem o Espírito Santo, ele é alegre. Pode faltar mantimento, pode faltar isso, um calçado, uma roupa, mas o teu coração está alegre, porque o Espírito Santo de Deus está contigo, falando, te confortando, te fortalecendo. Nós somos movidos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem, o meu Senhor, em nome eu farei. E a fim de que o Filho se revele a natureza gloriosa do Pai. E eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Nós vemos aqui que no capítulo 14, até o versículo 14, o Senhor está confortando. E no versículo 15, a promessa do Senhor Jesus. Ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar de ser órfão. Eu vou, mas eu não vou deixar minha igreja sozinha. Eu vou preparar um lugar, mas eu não vou deixar o meu povo que eu escolhi, separei sozinho. E quando o Senhor se retira, desce o auxiliador, o Espírito Santo de Deus que está em nosso meio aqui nesta noite. A promessa do Senhor se cumpriu, porque o Espírito Santo de Deus mora em mim, mora em você. Você é a morada do Espírito Santo. Aleluia. A promessa. Ele falou: eu vou, mas eu vou mandar outro em meu lugar. Oh Deus, Deus é maravilhoso. Você não está sozinho nessa noite. Você não está sozinho nessa noite. Você não está sozinho nessa noite. Até o inimigo tentou falar para você, para fulano, para ciclano, não vale nada, você não é nada, mas olhe nessa noite, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo nesta noite. O Espírito Santo de Deus mora em você, ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Nós podemos falhar com ele, mas ele não falha com nós. Nós podemos virar as costas para ele, mas ele não vira as costas para nós. Oh glória. Se vocês me amam,
Deus, Deus. Obedeça os meus mandamentos. Aleluia. Deus. Eu só vou obedecer se eu amar Jesus. Eu só vou obedecer se eu amar a obra de Cristo. Eu só vou obedecer se eu amar o Senhor. Porque não adianta eu dizer que vou fazer alguma coisa se eu não amo a Cristo. Não adianta eu vir dizer que estou fazendo alguma coisa para Cristo se eu não amo. Eu só vou fazer, só vou crer se eu amar a Cristo. Deus, aleluia. Oh glória. Aleluia. Por isso que eu me preocupo quando eu desobedeço alguma coisa diante da presença de Deus. Porque já me vem essa preocupação. Será se eu amo verdadeiramente Cristo? Eu falo, Senhor, quando eu dobro meu joelho que eu oro a Cristo, eu falo, Senhor, será se verdadeiramente eu estou me arrependendo? Será se verdadeiramente eu estou me arrependendo dos meus pecados? Eu só estou falando da boca para fora, porque o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor que conhece o meu coração, é o Senhor que me conhece. Porque aquele que ama a Cristo obedece. Aquele que ama a Cristo tem um mandamento no coração. Aquele que ama a Cristo tem a palavra no coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Deus, aleluia. Deus poderoso. Só vou ser liberto se eu conhecer a Cristo. Só sou liberto se eu conheço a Jesus. Porque se eu disser que eu não conheço, eu não sou liberto, eu não sou transformado. Deus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver. A cegueira espiritual não vê. O mundo não compreende. O mundo não consegue ver. Porque o objetivo do mundo não é Cristo, não é o céu. O objetivo do povo é seu bem-estar. É estar numa boa posição. É estar com um bom trabalho, uma família. Esquece Jesus de lado. Muitos que se afastam da presença de Deus, que você se pergunta para Ele, mas por que você deixou a Cristo? Não, ali é muita regra. Ali está muito pesado. Mas a igreja não faz nada mais, nada menos do que seguir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor não dá jugo pesado para ninguém. O jugo do Senhor é leve, suave. É muita regra dentro da igreja, eu não consigo. Mas aquele que ama o Senhor, ele obedece. Aquele que ama a obra do Senhor, ele obedece. Ele obedece. Glória a Deus. Aleluia. E o mundo não vê, não conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês, viverá em vocês. Vocês o conhecem. Jesus falando aos discípulos, vocês o conhecem, o mundo não conhece, e Ele viverá em vocês. Você conhece o Espírito Santo? Você nesse dia deu bom dia ao Espírito Santo? Você nesse dia convidou o Espírito Santo para almoçar com você? Nesse dia você convidou o Espírito Santo? Conversou com ele e falou, Espírito Santo, vamos comigo.
Muitas pessoas esquecem de acordar e dar bom dia ao Espírito Santo. Falar com o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo. Ora, suribicalaia, suribicandabaia, sorena. Mas vocês me conhecem, eu estou em vocês. E a promessa ainda está de pé. A promessa ainda vai se cumprir. Se levanta, meu filho, se levanta, minha filha. Se coloca de pé e prossegue na caminhada. Prossegue no caminho. Prossegue no caminho que você ama a obra do Senhor. Você obedece. Deus poderoso. Porque tem muitas almas ainda para nós ganhar aí fora. Tem muitas almas para nós ganhar. Mas você pode falar, pastor, eu prego, eu falo, ele não está ouvindo. Ele não quer escutar, ele não quer, mas a nossa obrigação é somente falar. Quem convence, quem faz é o Espírito Santo. Você é a atalaia do Senhor, a nossa missão aqui na terra. Não é só para o pastor, não é só para os obreiros, é para todos nós. Idem. Levar as minhas boas novas, levar a minha palavra, levar a minha verdade. Porque muitos ainda precisam ouvir. Pregue em tempo e fora de tempo, mesmo que as pessoas estiverem com os ouvidos fechados. Deus, a glória. Porque o Senhor falou, Ezequiel, vai pregar a minha palavra. É casa rebelde, o coração está fechado, a mente está fechado, o ouvido está fechado, mas pregue que eu vou fazer. Então Deus fala para mim, para você nessa noite, vai, prega. Leva a palavra. Porque quem vai fazer é Deus. Quem vai quebrantar é Deus. Quem vai moer é Deus. Quem vai fazer é Deus. A nossa missão é ser só uma voz. A nossa missão é só ser uma voz. Só ter uma voz para pregoar o Evangelho. Aleluia. Deus. Deus. Nós pregamos aquilo que nós conhecemos. Nós falamos daquilo que conhecemos. Nós falamos daquilo que vivemos. Nós falamos daquilo que sentimos, daquilo que nós vimos. Nós vivemos um evangelho, muitas das vezes por aí de oba-oba. Nós vivemos um evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, mas o evangelho de Cristo é salvação. O evangelho de Cristo é salvação. Jesus veio aqui nessa terra para quê? Para mostrar para nós que Ele venceu o mundo. E nós também podemos vencer este mundo. Deus poderoso. Aleluia. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ora é, suribicandá, suribicandá. Deus quer que ninguém da sua casa se perca. Deus não quer que ninguém da tua casa se perca. Então, se Ele não te dá ouvido lá dentro, não se preocupa, somente prega a palavra. Somente prega a palavra, somente fala de Jesus. Porque o Senhor é que vai se encarregar de convencer, de quebrar o coração. Porque é o Senhor que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aleluia. É o Senhor que purifica, é o Senhor que limpa.
E o Espírito Santo está aqui nesta noite. Foi Ele que nos convenceu do pecado. Foi Ele que nos convenceu de estarmos aqui nesta noite. Foi Ele que nos convenceu de levantar a nossa mão e entregar a nossa mão a Jesus Cristo. Falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor. E nós temos que entregar todos os dias as nossas vidas ao Senhor. Oh, glória. Porque quando Noé fez a arca, ele e toda a família dele entraram na arca. E é isso que Deus quer para nós. Que toda a nossa família entre na arca. Não vai se perder nenhum. Não vai se perder nenhum, não vai se perder nenhum, porque a promessa do Senhor na tua vida foi a promessa do Senhor, foi a promessa do Senhor, foi a promessa, e a promessa do Senhor não falha. Podemos ver quando Eliseu pega a porção dobrada de Elias e Eliseu morre. E o povo começou a se questionar, conjecturando eu, pastor, nesta noite. Mas a promessa não era dele fazer dobrado o que Elias fez. Ele morreu e ainda está faltando um milagre acontecer. Mas o Senhor mandou falar, irmão. Deus, Ele cumpre. Quando cai um soldado morto em cima de Eliseu, aquele soldado volta à vida. Se cumpriu o milagre, a promessa que Eliseu ia fazer dobrado. Então não adianta Satanás querer falar, frustrar você. Se o Senhor prometeu, se foi o Senhor, vai se cumprir. Porque o Espírito Santo está aqui nesta noite. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo e também viverão. A morte tentou pegar Jesus, mas não conseguiu. Pode ser Deus é maravilhoso. A morte tentou pegar Jesus, mas não conseguiu antes da morte vir. Jesus falou: Senhor, está consumado, eu entrego meu espírito ao Senhor. Se nem a morte conseguiu vencer Jesus, o que vai acontecer? Vai querer vencer Jesus? Nada, irmão. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor nessa terra. É mentira de Satanás que nós somos perdedores. E o Espírito Santo veio aqui nesta noite no meu coração, né, para trazer essa mensagem para você, meu filho. Não se durme, não fique aflito. Eu fui, mas eu voltarei e levarei a minha igreja. Porque é promessa do Senhor. E só vai com Ele aquele que crê. Só vai com Ele aquele que acredita. Só vai com Ele aquele que adora em espírito e verdade. Por recalaço, mandarai a sua iniquidade. Darai o canto e me caia sério, mano, recalaço. Meu Deus, chama a atenção dele. Porque aquela mulher do
fluxo de sangue, estava 12 anos padecendo. Mas teve uma hora que ela falou: eu não aguento mais, pastor. Eu não consigo mais. Eu tentei até que eu tentei. Até que eu fiz. Até onde eu pude eu tentei para me curar. Mas vou daquele que faz um milagre. Eu vou daquele que faz o sobrenatural. E ela foi no meio da multidão e tocou em Jesus. Nessa noite, toque em Jesus. Nessa noite, toque em Jesus. E Jesus parou e falou: alguém me tocou. Meu Deus, que palavra é essa? Toque em Jesus nessa noite. Toque em Jesus nessa noite. E os discípulos falaram: como que pode, Jesus? A multidão te cumprir, a multidão te aperta e alguém te tocou. Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E quando Jesus fazia o milagre, e quando o povo voltava para agradecer, o maior milagre, pastor, era o milagre da salvação. Porque aquele que voltava, porque acreditava, tinha fé e falava: tua fé te salva. Oh, glória. Então a fé é o firme fundamento. A fé não esmorece. A tua fé não está firmada na casa da areia. A tua fé está firmada em Jesus. A tua fé está firmada em Jesus Cristo. A tua fé está firmada em Jesus. A tua fé está firmada em Jesus. Toque em Jesus nessa noite. Eu convido a igreja a se colocar de pé. O tempo já voou. Se nessa noite você que tem promessa e está desacreditado dessa promessa, está com o teu coração aflito, está com o teu coração angustiado, eu quero orar por você nessa noite. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai agir. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo e ver essas maravilhas, essas promessas do Senhor se cumprir em sua vida? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo aqui nessa noite? Você tem a oportunidade de estar nessa promessa. Você tem essa oportunidade de ir com Cristo quando Ele voltar e buscar a sua igreja. É noite de milagre, de salvação dentro desta casa. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Não tem ninguém? Se você quer uma oração, eu vou estar orando por você nesta noite. E o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Oh Jesus, Senhor Deus e Pai que estás no céu, diante da tua presença, diante da tua graça, eu ministrei, Pai, a tua palavra, tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, para transmitir, Senhor, para a tua igreja. O Senhor, Pai, me permitiu, Pai, ministrar, Senhor, sobre João 14, Senhor. Eu sei, Pai, que esta palavra, Senhor, nesta noite, teve contra muitos corações aqui, Senhor.
Pai, aquele que estava aflito, aquele que estava sem o coração angustiado, através da tua palavra, o Senhor está dando alegria ao seu coração, está dando graça, está acrescentando fé, está acrescentando, Senhor, ainda a promessa na vida dos seus filhos. Pai, eu creio no sobrenatural da tua presença, do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor está levantando um povo, Pai, cheio da tua presença, cheio da tua graça, que quer verdadeiramente, Pai, obedecer os teus mandamentos, porque ama o Senhor, porque ama estar na tua presença. Pai, nesta noite derrama sobre esta igreja, Senhor, cada vez mais o teu poder, porque nós sabemos que aqui é uma igreja, Senhor, que está cada vez mais sedenta para a tua graça. Eu sei que o Senhor tem se manifestado dentro desta igreja a cada dia, a cada semana e cada mês, Pai, mas que o Senhor possa se manifestar ainda mais, a tua graça se manifestar ainda mais, Senhor. Pai, aperfeiçoa, Pai, a tua obra dentro dos nossos corações cada vez mais. Pai, vem, Senhor, abençoar. Senhor, também eu oro, Senhor, pelos irmãos e irmãs que adentraram dentro, Senhor, com alguma enfermidade. No nome de Jesus Cristo, esse irmão, essa irmã seja curado, porque o Senhor está na casa. E eu tenho certeza que nesta noite, irmãos e irmãs foram curadas nesta noite, porque a tua igreja, Senhor, nesta oração está ligando aqui na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. E nós estamos ligando, Pai, a cura, Senhor, deste irmão, a cura dessa irmã nesta noite, que ela possa sentir as suas mãos, Pai, agindo em seu corpo físico nesta noite. Aqueles, Pai, que tinham algumas cirurgias marcadas, vai ser desmarcada, porque o Senhor já operou nesta noite. O Senhor já fez o sobrenatural, o Senhor já agiu sobre a vida desse irmão e dessa irmã, e elas vão poder contemplar o teu milagre, e o teu nome, Pai, vai ser glorificado. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu passo aqui.